Boa tarde, Sur. Então, essa é a nossa apresentação do E4. Aqui a gente vai apresentar um pouco da implementação do banco de dados, front-end, back-end, um pouco das telas do Figma, do design delas, de todo o processo do desenvolvimento do projeto, né? Os integrantes são Felipe Gauer, João Pedro Ayouf, Lucas Lantman, Lucas Brenner, Rafael Toneto e Wesley Pereira. Olá, eu sou o Felipe Gaura e eu vou ensinar como fazer a instalação do nosso programa. Primeiro, abra o GitHub por esse link. Depois, copie o link do código. Abra um terminal. Dê um git clone inserindo o código do terminal, ou o link copiado, no caso. Vá para a pasta do link. Abra no VS Code. Aqui já pode fechar o terminal. Isso aqui não é aqui. Venha na pasta backend. Crie um ponto .env. No ponto .env, a variável de ambiente é essa aqui, que vai ser usada, e é file.dev.db. Isso. Daí pode abrir um terminal aqui no VS Code mesmo. Vai para a pasta back. Dá um npm i para instalar os pacotes. Depois de instalado, pode dar um npx prisma db push, que é para puxar os migrations que estão aqui pro database. Se deu isso de erro, é só botar o npx prisma generate. Agora, opa, agora sim. Tinha dado um pequeno erro aqui. Agora tá certo. Tinha escrito errado a variável de ambiente. Certo. Agora, para ver se o banco de dados está funcionando direitinho, npx prisma studio. Aqui vai ter o banco de dados, está funcionando, com 5 professores aqui de testes, recursos, então está certinho. Agora, pode já dar um run start dev para iniciar a aplicação back-end. Iniciou certinho. Aqui agora, pode ir na pasta do front-end, um novo terminal, fazer um npm install também. E aqui um npm run dev. Aqui já pode entrar. E como pode ver, já está funcionando. Já buscou aqui os outros os arquivos. Não está funcionando a câmera porque eu estou usando aqui para gravar o vídeo. Mas é isso. E agora aqui só para mostrar a aplicação rodando com a câmera. Abriu. Reconheceu meu rosto e mostrou meus... E é isso.
Pessoal, meu nome é João Pedro, eu tô aqui com o Lucas Lantman também. A gente vai falar um pouco sobre a parte de banco de dados da nossa aplicação. Mas antes disso, eu vou falar um pouco aqui sobre como a gente chegou, né, no framework que a gente utilizou para nossa aplicação, né? A gente acabou utilizando o OpenCV, que a gente achou um framework do JavaScript para a gente utilizar na aplicação. Mas antes disso, a gente ficou em dúvida em qual usar. A gente descobriu vários frameworks que daria para usar, do Python, de várias linguagens. A gente acabou escolhendo esse. A gente achou esse repositório também que está na tela. Foi esse repositório que a gente acabou utilizando para nossa aplicação. Bom, então agora eu vou falar sobre o banco de dados. É, Bom, o sistema foi construído para gerenciar professores, cursos, disciplinas, turmas e o uso de recursos em atividades letivas. A lógica central do banco gira em torno da relação entre professores e os recursos que eles podem reservar para suas aulas, levando em consideração o período letivo, a turma e a data de uso. O professor é representado com informações básicas, como nome e matrícula, e pode estar relacionado a diversas turmas. Além disso, ele possui vetores faciais associados, o que pode ser usado para identificação biométrica. As turmas, por sua vez, estão associadas a uma disciplina só e a um professor, com datas definidas de início e fim, e um horário fixo. Cada disciplina pertence a um curso. A estrutura foi pensada para refletir uma organização acadêmica tradicional, onde cursos agrupam disciplinas e disciplinas se distribuem em várias turmas. A parte central do sistema está na gestão de recursos. Um recurso representa qualquer item físico ou digital, que pode ser utilizado em aula, como laboratórios, notebooks, adaptadores, VGA ou HDMI. Vou dar uma continuidade aqui sobre o nosso banco de dados. Eu sou o Lucas Lantman, vou falar aqui um pouco junto com o João Pedro, né? E, bom, para nossa padronização, os tipos de recurso que eles foram definidos por um meio de enum, para garantir que os tipos eles sejam esperados somente os cadastrados já no banco. Isso, inclusive, a gente usou os recursos como laboratórios, notebooks, adaptadores VGA ou HDMI, e isso dá para ir adaptando conforme a necessidade dos professores, né? Também existe o conceito de sala, onde a sala é uma especialidade de recurso e ela é representada por um número de ID e um estado de ocupação. A sala ela é opcional para o recurso, mas se existir, ela está ligada via relacionamento de herança, compartilhando o mesmo ID. O ponto mais importante do nosso banco é a tabela de reserva, onde o professor ele vai realizar a reserva dos recursos e informa qual a turma a reserva se destina, para qual data e período letivo ela vai ser utilizada, como horário NP, etc. Essa tabela, ela centraliza as ações de alocação dos recursos do sistema, né? E ela foi implementada com uma restrição de unicidade, onde vai impedir que professores diferentes reservem o mesmo recurso, garantindo assim, né, a consistência no uso de recursos no nosso sistema. O nosso banco ela vai garantir que só os professores tenham acesso a fazer a reserva dos recursos. E ela está sempre vinculada a um professor e a uma turma, né? O campo booleano reservado, ele é o que permite que o sistema indique se aquele item está em uso ou disponível. E ele vai ficar no sistema, depois ele vai mudar de cor conforme isso acontece. Acredito que os colegas já falando sobre. Esse modelo, ele vai garantir o gerenciamento com mais clareza de todas as operações relacionadas ao uso de recursos acadêmicos, porque vai preservar a integridade das informações e garantir a alocação dos recursos de forma mais rastreável, controlada e sem conflito de horário. E caso seja necessário, o nosso sistema ele pode ser estendido com bastante facilidade, permitindo, por exemplo, o bloqueio automático de reserva em horários conflitantes, ou a geração de relatórios por turma, ou até mesmo a visualização em tempo real dos recursos utilizados. Falando então um pouco aqui do web design do nosso projeto para o SARC, essa aqui acabou ficando então como a nossa tela principal. Ela é baseada muito na tela atual já do SARC, que a gente viu como é que tá, só que ela é uma tela meio confusa, cheia de coisa, a UI não é das melhores, então a gente montou essa daqui baseada muito nela, um modelo parecido, só que a gente tentou fazer ela melhorada.
No quesito organização, assim, ela até que está um pouco parecida, mas ela está melhor dividida e também com indicadores visuais um pouco melhores de o que está retirado, o que está reservado. Então, no final das contas, a gente manteve essa aqui como tela principal mesmo. Tem aqui também, vai ter o botão de fazer o scan e aí aparece aqui no canto uma janelinha para que aparece a imagem da câmera quando o professor for escanear a face. Ele também pode daí procurar digitando, caso o reconhecimento facial dê algum problema. A gente também chegou a ter algumas outras ideias, como uma tela inicial assim, ou então para passar o cartão. Só que no final das contas, essa aqui que ficou sendo a nossa tela principal mesmo, que ela exibe algo mais ou menos assim no canto superior direito dela, para o professor conseguir se visualizar. Assim que ele for, assim que ele for reconhecido, já vai aparecer os recursos dele, que foi algo que a gente conversou com o nosso stakeholder e ele achou melhor fazer desse jeito. Então, onde o professor apenas chega, mostra a face, já aparecem os recursos que estão para ele. Algo mais simples e prático, que no final das contas esse era o objetivo do trabalho, deixar o SARC mais prático. Essa que foi a nossa ideia quando a gente entrou com o reconhecimento facial. Bom, neste projeto desenvolvemos o front-end utilizando React com TypeScript e o Vite como ferramenta de build, o que garante uma aplicação leve e com recarregamento rápido durante o desenvolvimento. A interface foi construída com foco em usabilidade e organização dos recursos disponíveis para os professores. A classe principal é a classe App, que orquestra a renderização de todas as seções da tela, e dentro dele a gente utiliza componentes específicos como Notebook Resources, HDMI Resources, VGA Resources e Lab Resources, que recebem dados da API e exibem os recursos de forma categorizada. O sistema exibe os recursos da instituição, como notebooks, kits HDMI, kits VGA e laboratórios, organizados em seções, mostrando de forma clara se estarão livres ou reservados por quem e quando. Cada tipo de recurso utiliza o componente genérico resource, responsável por exibir as informações visuais, como nome do recurso, professor que reservou e etc. Ele usa a classe do CSS para aplicar estilos como cor de fundo, sombra, espaçamento e efeito do over. Essa organização em classes e componentes facilita a manutenção do código, a reutilização e torna a aplicação mais modular e escalável. Bom, aqui a gente tem nosso projeto separado por seções, né? A seção do laboratório, notebooks, kits HDMI, kits VGA, todos em cores diferentes. E aqui do lado os recursos. Em vermelho a gente tem os recursos reservados e nas outras cores os recursos livres. Por exemplo, o L1 está livre e o L2 está reservado pelo professor Asriel. Assim como o L3 também está reservado pelo Felipe Gauer. Agora falando um pouco de todo o desenvolvimento do projeto, na Sprint Zero nos foi dado o enunciado do trabalho e foi aí que rolou a escolha do desenvolvimento do reconhecimento facial como funcionalidade para o SARC. Então a gente já começou algumas buscas de bibliotecas para que isso fosse possível. Na Sprint 1, a gente já iniciou a definição da arquitetura e a estruturação do banco de dados, como também a criação dos user stories. A gente definiu o OpenCV como essa biblioteca e fez testes iniciais para ver como funcionava essa comparação de faces. Na Sprint 2, houve uma redefinição do escopo com base no feedback dos professores. Nossa ideia inicialmente era, em uma mesma interface, fazer o reconhecimento e funcionalidades de retirada, devolução e até alocação de recursos, mas
a real necessidade, como falada pelos professores, era facilitar a visualização dos recursos já alocados. Então, foi aí que a gente afunilou o User Story para exibir recursos alocados. A gente iniciou a implementação do back-end, do banco de dados e do reconhecimento facial em tempo real. Na Sprint 3, a gente iniciou a implementação do front-end e todo o fluxo da aplicação. E o que nos ajudou bastante foi a divisão de tarefas. No início, a gente fazia tudo meio em grupo e essa divisão assim de responsabilidades nos ajudou bastante a otimizar o trabalho, né? E agora, nessa última sprint, a sprint 4, foram só alguns ajustes finais. Então, a finalização do fluxo, que era a própria visualização dos recursos já filtrados por professor, alguns ajustes e correções finais, a integração completa do sistema e os testes finais para validação. De considerações finais, o projeto representou um grande desafio, acho que para todos nós, até por se tratar de um assunto que a gente nunca tinha trabalhado com, que era o reconhecimento facial, mas acho que apesar de todas as dificuldades, a gente aprendeu bastante com. O que tornou leve o trabalho foi a comunicação aberta e a amizade já existente entre vários integrantes do grupo. Então, acho que foi um ambiente leve, assim, colaborativo. E com o tempo, a gente aprendeu a dividir as tarefas, as responsabilidades, e foi o que nos ajudou para avançar com o projeto, né? Então, a gente faz essa última entrega com orgulho, assim, sabendo que a gente entregou o nosso melhor e com o nosso crescimento e aprendizado dentro do projeto. Valeu, Sor. Então é isso. Me despeço aqui.